Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom nos encontrarmos mais uma vez neste programa ao Pai das misericórdias, fazendo esse elo bonito de ligação à sua casa, o santuário, a sua casa, nessa comunhão profunda que temos com Deus e que nos une em toda e qualquer circunstância, sobretudo nesses momentos em que nós rezamos, em que nós partilhamos a palavra de Deus, a palavra da igreja e todo o ensinamento que nos é concedido para que nós, como filhos e filhas, estejamos sempre nutridos e alimentados das verdades da fé e possamos assim caminhar com toda a segurança e com toda a confiança e podermos ter esperança sempre em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós realizamos, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Para a nossa reflexão de hoje, nós tomamos a audiência geral do Papa Francisco sobre a genealogia de Jesus, a entrada do Filho de Deus na história. E é importante nós refletirmos sobre isso. E o Papa toma Mateus capítulo 1, versículo 16, para nos dizer o seguinte, ou para fazer a sua reflexão. Abre aspas. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Fecha aspas. Mateus começa o seu evangelho e todo o cânone neotestamentário com a genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Trata-se de uma lista de nomes já presente nas escrituras hebraicas para mostrar a verdade da história e a verdade da vida humana. Com efeito, a genealogia do Senhor é constituída a partir da história verdadeira, onde se encontram nomes, no mínimo, problemáticos e se sublinha o pecado do rei Davi. Tudo, porém, conclui-se e floresce em Maria e em Cristo. Depois manifesta-se a verdade da vida humana, que passa de geração em geração, confiando 3 elementos: um nome que encerra uma identidade e uma missão únicas, a pertença a uma família e a um povo. E por último, a adesão de fé ao Deus de Israel. A genealogia é um gênero literário, ou seja, uma forma adequada para transmitir uma mensagem muito importante. Ninguém dá a vida a si mesmo, mas recebe-a como dom dos outros. Neste caso, trata-se do povo eleito, e quem herda o depósito da fé dos pais, transmitindo a vida aos filhos, confia-lhes também a fé em Deus. Então vejam, para nós entendermos, né? Eu venho de uma família católica, né? Meus bisavós eram católicos, meus avós foram, meus pais foram, e portanto eu sou católico e os meus filhos também são. Então é uma passagem de pai para filho, a comunicação da fé. Não passa só o Gênesis, né? A genealogia. Hoje é muito fácil de a gente fazer esse exame de DNA e descobrirmos a nossa árvore genealógica, né? E então Jesus, ele não está dentro dessa árvore genealógica de Israel, né? Nos cromossomos e tudo mais, mas ele está dentro dessa árvore genealógica da transmissão da fé, da experiência da fé vivida desde o primeiro homem até Jesus Cristo e até nós hoje. Então, quando nós falamos da genealogia de Jesus, quer dizer, as origens dele, de quem foi transmitindo para quem, e o Papa quer mostrar isso daí. Lá no Evangelho tem todos os nomes, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e assim, e até não sei que período, e assim foi as gerações, para dizer que Jacó gerou José, esposo de Maria, que é da tribo de Davi, do rei Davi. E por isso José, ele
transmite, ele comunica a Jesus, né, essa descendência, essa comunicação, não só da genealogia, né, do DNA dos judeus, mas também da fé que é comunicada. Então, junto com esta genealogia, vem a fé. Embora Jesus não faça parte dessa genealogia de José, mas ele foi feito homem, né, por ação e força do próprio Deus. E ele assume então a nossa humanidade. Ele não veio como um anjo, ou como um ser superior, ou uma capa de engano. Não, ele veio na nossa humanidade. Ele veio falar a homens e mulheres de carne e osso. Tanto que ele tinha carne e osso. Tanto que o seu sangue foi derramado. Tanto que nós vemos, né, as figuras de Jesus, da sua crucifixão, como um homem que morreu mesmo derramando o seu sangue. Mas a fé que foi transmitida de geração em geração chegou até a vinda do Messias, aonde Deus vai se revelar não só na sua divindade, mas também na nossa humanidade. Sabe, essa união profunda do divino com o humano se dá na pessoa de Jesus. E isso é um fato muito fortíssimo para nós cristãos, porque nós cremos em Deus, nós cremos no Deus que se fez homem, se fez um de nós, para nos falar cara a cara, frente a frente, de homem para homem, usando as nossas palavras, usando os nossos costumes, usando a nossa maneira de ser. Jesus foi consagrado a Deus, porque era como os primogênitos eram oferecidos a Deus, né, para o serviço de Deus. Jesus também foi oferecido como primogênito. O primeiro homem foi oferecido a Deus. E ele cresceu formado por José e Maria e os seus parentes nesta fé de quem é consagrado a Deus, de quem é dedicado a Deus. E ele fez isso com muita tranquilidade. Tanto que Maria vai encontrar Jesus aonde? Aos 12 anos, no templo, conversando com os sacerdotes, fazendo perguntas e respondendo as perguntas deles. E todo mundo ficava admirado dessa sabedoria que ele comunicava. De onde vem essa sabedoria, né? Depois vão dizer, de onde vem isso tudo? Se ele não é o filho de José, que nós conhecemos, quer dizer, ele não é daquela família ali, então como é que ele pode ter todas essas coisas, né? Todo esse entendimento, toda essa força, todo esse poder de Deus, né, na simplicidade de um homem. Então é essa maneira da qual Deus usou para nos salvar, nos se revelar na nossa pessoa humana. Até Filipe perguntava para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta? E Jesus vai responder, Filipe, você está me vendo, quem me vê o Pai. Então não precisa ver o Pai, né? Olha para mim que você estará vendo o Pai. Eu faço o que o Pai mandou falar, fazer, eu falo o que eu ouvi o Pai falar e eu faço a vontade do Pai. Ele fez até o fim. Então olhar para a entrada do Filho de Deus na nossa história, na nossa vida, quer dizer, é uma grande manifestação de Deus. O que antes ele falava pelos profetas, né, ou pelos anjos, que muitas vezes foram mais mensageiros, né, do que profetas, e ele se relacionou com a humanidade, essa presença contínua dele conosco. Ele chegou a dos tempos, né, completou-se os tempos, então ele se torna presente na nossa realidade. O que antes era só espiritual, era só a fé, o dado da fé, confiar na palavra de Deus, confiar na revelação de Deus. Agora ele vem na nossa humanidade se revelar e mostrar para nós quem ele é, qual o propósito dele, né, o para que ele veio aqui, o que ele ia realizar, uma aliança, né, humana e divina de salvação, porque na humanidade de Cristo está também a divindade de Deus, né? Ele é homem e Deus, e o sacrifício que é oferecido na cruz não é só o sacrifício do homem, mas é do homem Deus. O Deus que se fez homem se oferece em sacrifício para salvar o próprio homem. Então esta é a beleza do mistério que nos é revelado, né?
de como Jesus entrou na história, de como que ele fez parte da nossa realidade e nos conduz. Então, nesse sentido, os pais transmitindo a vida aos filhos, confia-lhes também a fé em Deus. Assim foi que Jesus entrou no mundo, né? José e Maria, que já tinham a fé judaica, transmitem para ele, comunicam para ele também a fé divina a Jesus. E ele vai aprendendo, como homem, a conhecer a Deus e a responder a Deus com fidelidade. É esse o Jesus que nós conhecemos e que entrou na nossa história. Vamos agora rezar ao Pai das Misericórdias e pedir a sua graça sobre nós, para que nós tenhamos, pela luz do Espírito Santo, a compreensão, o entendimento desse mistério. Não é uma compreensão, um entendimento explicativo, mas é aquela compreensão da fé, aquele entendimento da fé, que é muito mais certeiro do que as palavras que a gente possa usar. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sobre a sua casa, sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.